nós vamos fazer uma revisão do caderno. Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos iniciar a revisão, né, desse último capítulo aí de matemática para a nossa avaliação, que acontece no dia 2 de dezembro, já está chegando, né? Então, essa semana aí para matemática, nós vamos estar revisando os conteúdos, vamos fazer atividades de revisão propostas pelo livro agora, e assim que a gente terminar, nós já vamos iniciar as revisões no caderno. Geometria também estaremos finalizando o conteúdo e fazendo atividades de revisão. Nossa avaliação de geometria, ela acontece no dia 10 de dezembro. E a de matemática no dia 2, é a segunda prova, e geometria é a última, tá? Então, geometria a gente tem mais um tempinho. Até o dia 10, aula normal, mesmo sendo a prova. Nós vamos continuar com revisão. Então, as provas, elas acabam no dia 10. Aí, no dia 13, se eu não me engano, nós temos o conselho, né, para fechar as notas, verificar aí o pessoal que vai precisar ficar de recuperação, não fez os 20 pontos, não atingiu a média 5. Aí, a recuperação, ela vai de 14 a 18 de dezembro. Então, assim, eu não tenho certeza, mas acredito que quem já se atingir os 20 pontos, né, vocês terão aula até o dia 13, aula normal. 13 de dezembro, tá chegando já. Aí, do dia 14 ao dia 18, apenas os alunos de recuperação, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui mais uma vez, bom dia. Página 199 para a gente começar a nossa revisão. Mais uma vez, nossa avaliação acontece no dia 2 de dezembro. Hoje eu vou estar colocando no mural o conteúdo, né, que eu falo em todas as aulas, mas é bom deixar registrado lá, tá? As páginas, mais os exercícios de revisão que nós faremos no caderno. Vamos lá, que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, assim, até onde eu sei, até o dia 13, aula normal, né? As avaliações vão até o dia 10, aula normal até o dia 13. De 14 a 18 para quem ficou de recuperação. Tá bom? Só um minutinho que eu estou compartilhando a tela. Página 199. Vamos aí revisar os conteúdos da nossa avaliação. Não, eu não sei se vai ter aula até o dia 13. Eu sei que as provas terminam no dia 10. Eu estou sem um calendário aqui para saber quando que a gente... Que dia é o dia 13? Espera aí que eu vou abrir aqui o calendário. Só um minutinho. Então, o dia 10 é quinta-feira, né? A nossa última prova. Aí, no dia 11, deve ser o conselho de classe, onde nós vamos finalizar as notas, verificar quem ficou de recuperação. No dia 14, já começa a recuperação. Desculpa, dia 13 é no domingo. Então, provavelmente, gente, aula até o dia 10, para quem está querendo aí se organizar, tá? Aula normal, com conteúdo de revisão, prova, até o dia 10. Dia 11 deve ser o conselho de classe. Dia 14 ao dia 18, já vai ser aí a recuperação para quem não atingiu os 20 pontos, tá? Só um minutinho que está abrindo aqui o livro. Página 199. Deixa eu colocar aqui página única para que vocês possam ver. Classifique os itens como verdadeiro ou falso. O perímetro de um quadrado é diretamente proporcional às medidas de seus lados. Lembrando, para ser diretamente proporcional, quando uma medida aumenta, a outra também, né? Então,
Se eu aumentar o lado de um quadrado, o seu perímetro vai ser maior? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu aumentar a medida do lado de um quadrado, o seu perímetro vai ser maior? Sim, verdadeiro. A área de um triângulo é diretamente proporcional à sua altura. Quanto maior a minha altura, maior a área do meu triângulo? Sim. A área de um quadrado é inversamente proporcional à medida do seu lado. Quanto maior o lado do quadrado, menor a sua área. Falso. Quanto maior o lado, maior o perímetro, maior a sua área. Então, a letra C é falso. Inversamente é quando um aumenta, o outro diminui. O tempo de duração de uma viagem é inversamente proporcional à velocidade do meio de locação. Então, vamos lá. Quanto maior a velocidade, maior o tempo para chegar em uma cidade ou menor o tempo? Se eu aumento a minha velocidade, o tempo, né, o percurso, ele fica maior ou menor? Hein, gente? Quanto maior a minha velocidade, o meu tempo de duração da viagem é menor. Então, é inversamente. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo para poder chegar em uma outra cidade, em um determinado lugar. Na letra E, o tempo de enchimento de um reservatório é inversamente proporcional à quantidade de bombas idênticas usada. Quanto maior a quantidade de bombas, o meu tempo é maior ou menor para encher um reservatório? Se eu tiver mais bombas, eu encho em menos tempo. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Verdadeiro. 2 minutinhos aí para copiar. Vamos lá, um minutinho para copiar, para a gente fazer o número 19. No número 19, nós vamos ler e interpretar o probleminha, né? Antes de montar aí a gente monta a fração, antes de resolver, nós vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Todo mundo já copiou aqui? Em um hotel, são necessários 300 mil litros de água para sanar as necessidades de 500 hóspedes por um período de uma semana. Quantos litros de água serão necessários para sanar durante uma semana a necessidade de 600 hóspedes? Então, eu vou montar aqui, ó, 300 mil litros são necessários para 500 hóspedes. Quantos litros são necessários para 600 hóspedes? Quando a gente monta a fração, gente, a gente separa as grandezas, tá? Aqui é a quantidade de litros e aqui é a quantidade de hóspedes. Nós temos duas grandezas.
Bem, quanto mais hóspedes, eu vou gastar mais litros d'água. Então, é diretamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, a gente faz o cruz credo. Lembrando que a gente pode cortar o zero aqui, ó. Se eu tenho 2 zeros aqui, aqui também. Então, quando é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado 5 vezes x é igual, vai ficar aí 300 mil vezes 6. Vamos fazer letra para um lado, número para o outro, para determinar o valor de x. 2 minutinhos aí para fazer. Vamos lá. Toda vez que as grandezas forem diretamente proporcional, nós vamos resolver como cruz credo. Foi? Alguém já tem a resposta? Vai ficar x é igual 3 vezes 6, 18. Aí nós colocamos os 5 zeros. Dividido para 5, né? Porque o 5 passa para cá dividindo. X é igual a quanto? Fala aí o resultado para mim. Só fazer 180 dividido para 5 e acrescentar os 4 zeros. Quem já tiver a resposta pode falar. Faz 180 dividido por 360 mil. Muito bem, 360 mil. Então, nós podemos colocar litros, né? Para sanar a necessidade de 600 hóspedes, vamos precisar de 360 mil litros, ok? Agora, com 240 mil litros de água, é possível sanar a necessidade de, no máximo, quantos hóspedes? Vamos montar a fração. Com 300 mil, nós conseguimos 500, né? Conseguimos sanar 500. Agora, com 240, desculpa, 240 mil, vamos botar X, que é o número de hóspedes. Também, gente, é diretamente proporcional. Quanto mais hóspedes, mais litros de água. Então, nós podemos cortar aqui, ó, 4 zeros. Vamos fazer o cruz credo. 30x é igual a 500 vezes 24. 2 minutinhos para fazer.
Vamos lá. Um minutinho para terminar de fazer. Fazendo aqui a multiplicação, ó, vai ficar x igual 500 vezes 24, 12.000, dividido por 30, porque o 30 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x é igual a quanto? Fala aí para mim, quantos litros, aliás, 240 mil litros são na necessidade de quantos hóspedes? 40. 400. Coloca um zero aí. Vamos lá, 2 minutinhos para poder copiar. 400? Aham. Que vai cortar um zero só, né? É, com zeros, é verdade. Um minutinho aí para copiar, para a gente poder fazer o número 20. Foi? Vamos lá, na número 20. 5 máquinas produzem certa quantidade de embalagens plásticas em 4 horas. Então, já vamos montar aqui, ó. 5 máquinas produzem embalagens em 4 horas. Quanto tempo seria necessário para que 7 máquinas produzissem a mesma quantidade? Então, aqui nós temos duas grandezas: a quantidade de máquinas e as horas. Gente, quanto mais máquina para produzir a embalagem, menos horas eu vou utilizar, né? Se 5 máquinas produzem em 4 horas, 7 máquinas vai produzir a mesma quantidade em menos horas. Então, quando eu aumento o número de máquinas, eu diminuo a minha quantidade de horas. Então, isso é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar aqui 7x igual a 5 vezes 4. 7x é igual a 20. 2 minutinhos aí para poder fazer.
Vamos lá. Quanto que dá aqui 20 dividido para 7? Fala aí para mim quanto que dá 20 dividido para 7, gente. Quem está fazendo o cálculo? Um minutinho aí para terminar. Mais uma vez, inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Hein, gente? 20 dividido para 7 vai ficar 5,6. Como as horas a gente nunca coloca, né, em número decimal, são 5 horas e 36 minutos. Com 7 máquinas, nós conseguimos terminar em 5 horas e 6 minutos. Na verdade, aqui 20 dividido para 7 não dá isso, não. Pera aí. Vinte dividido para 7 são 2 horas, 2,8, né? Ou a gente pode colocar aproximadamente 3 horas. Coloca aí para mim. Só um minutinho, tem alguém chegando agora? Já foi? Bom dia, nós estamos na página 199, tá? Ana Clara havia perguntado se as provas que começam dia 1º de 12 são simulados. Bem, são 10 questões objetivas, tá? Com 4 alternativas, né? Você vai assinalar uma só, porém, o simulado é o conteúdo do ano todo. Essas avaliações são um conteúdo apenas do 4º bimestre, ok? Não é o conteúdo do ano todo, não. Então, ó, um minutinho para copiar a número 20 para a gente poder passar para a página 200. Um minutinho aí para copiar o número 20 para a gente poder ir para a página 200.
Foi página 200. Em cada quadro, verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, o X. Eu diminuí o valor para o Y, tá vendo? Vamos analisar o primeiro quadrinho. Eu diminuí o valor do X, o meu Y aqui também diminuiu. Então, nós entendemos que é diretamente proporcional. Coloca aí para mim. Alguém mandou alguma mensagem? Se eu visualizar. Não vai ter simulado de 30 questões. São 10 questões com conteúdo do quarto bimestre. Na letra B, o X de 16 foi para 20. Então, o X aumentou, porém, o nosso Y diminuiu. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós vamos classificar em inversamente proporcional. Vamos lá. Agora eu vou dar um tempinho para que você analise a letra C e a letra D. Lembrando, se na primeira linha, né, o X aumentar e na outra ele diminuir, é inversamente proporcional. Aqui, ó, na letra C, nesse primeiro aqui era 51, o X passou para 12. Então, diminuiu o X, porém o valor do Y aumentou. Inversamente também. Na letra D, o valor do X aumentou e do Y também de 6 foi para 36, também aumentou. Então, quando as duas grandezas aumentam, diretamente proporcional. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 22. Vinte e dois. Em uma pequena confecção de duas costureiras levam 5 dias para produzir certa quantidade de camisa. Então, já vou até montar aqui, ó. Duas costureiras levam 5 dias.
Quantas costureiras são necessárias para produzir a mesma quantidade de camisas em 2 dias? Então, nós temos aqui duas grandezas, né? A quantidade de costureiras, vou botar aqui CO, e a quantidade de camisas. Ok? Então, duas costureiras fazem 5 camisas. Quantas costureiras para fazer... Desculpa, duas costureiras fazem as camisas em 5 dias. Quantas costureiras são precisas para fazer em apenas 2 dias? Então, olha só. Se eu quero diminuir o número de dias, eu tenho que aumentar a quantidade de costureiras. Então, é inversamente proporcional. Quando é inversamente, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar aqui 2 vezes 5 igual a x vezes 2. Acha aí para mim o valor de x. Duas costureiras conseguem fazer as camisas em 5 dias. Quantas costureiras precisamos para terminar o serviço em 2 dias? Se eu diminuo a quantidade de dias, eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando. Então, é inversamente proporcional. 2 minutinhos para fazer a letra A. Vamos lá, então aqui vai ficar 2x igual a 10. X é igual a 10 dividido para 2. Então, para terminar o trabalho em 2 dias, nós vamos precisar de 5 costureiras. Um minutinho, coloca aí para mim, para a gente poder fazer a letra B. Vamos lá. Vamos lá. Aguardando. Foi, né? Quanto tempo é necessário para que 10 costureiras, trabalhando nesse ritmo, produzam a mesma quantidade de camisas? Então, vamos montar aqui. 2 costureiras produzem as camisas em 5 dias. 10 costureiras vão produzir em quantos dias? Se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, eu consigo diminuir os meus dias. Então, ó, inversamente proporcional.
Vai ficar 2 vezes 5. Dois vezes 5 é igual a 10 vezes x. Letra para um lado, número para o outro. Vamos lá, 2 minutinhos aí para poder fazer. Quanto mais pessoas trabalhando, eu termino em menos dias. Vamos lá. Vai ficar, então, 10x igual a 10. X é igual a 10 dividido para 10. X é igual a 1 dia. Em um dia, 10 costureiras conseguem produzir a quantidade de camisas. Um dia. Vamos lá. Se eu aumentei o número de funcionários, eu consigo diminuir o número de dias. 2 minutinhos aí para copiar para a gente fazer a número 23. Vamos lá, um minutinho. Alguém tem alguma dúvida ainda, gente? Nessa parte diretamente e inversamente proporcional? Número 22. Com base nas informações do quadro, escreva um enunciado de um problema e dê para o colega resolver. Em seguida, verifique se ele resolveu corretamente. Então, eu vou escrever um enunciado e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Copie o enunciado aí para mim. Nós temos quantidade de caminhões e quantidade de viagens. Então, é uma pergunta para resolver. Vamos chamar aqui, ó, de X. E outra pergunta para chamar aqui de Y. Tá bom? Vou botar aqui, ó. Uma transportadora precisa levar um carregamento para uma cidade vizinha. Um minutinho. Trabalhando com 6 caminhões
que é o que está ali, né? Copia aí o enunciado que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Trabalhando com 6 caminhões, serão necessários 24 viagens para concluir o transporte. Com 4 caminhões, quantas viagens serão necessárias? A primeira pergunta é para a gente achar o X, aí já vou botar a segunda pergunta. Para transportar o carregamento em 18 viagens, quantos caminhões serão necessários? Peraí, deixa eu chegar aqui para cima, senão não vai dar para ver a pergunta toda. Vamos lá. 3 minutinhos para copiar, mais 5 minutinhos para fazer. Primeiro aqui não é inversamente proporcional, tá? Quanto mais, se eu diminuir a quantidade de caminhões, eu vou ter que dar uma quantidade de viagens maior. Então, eu já vou montar aqui para vocês como resolver para achar o valor de X, tá? Vou botar aqui de azul. 6 caminhões levam 24 viagens. 4 caminhões vão precisar de quantas viagens? Se eu diminuo a quantidade de caminhões, eu preciso dar mais viagens. É inversamente proporcional, tá? Então, ó, terminou de copiar, faz aí. Mesma coisa lá para achar o Y. 4 caminhões igual, mas aí nós vamos botar o resultado de X, tem que esperar, né? E Y caminhões igual a 18 viagens. Também é inversamente proporcional. Vou só esperar o valor do X para a gente poder fazer a conta aqui. Inversamente proporcional, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Copia o enunciado todo para a gente resolver. 5 minutinhos para copiar e resolver aí as questões. O valor de X que você achar aqui, você bota nesse espacinho para determinar o valor do Y.
Vamos lá. Três minutinhos. Aguardando aí. Dois minutinhos. Para terminar de copiar o enunciado e resolver o valor de x, tá? Já vou colocando aqui o x para a gente resolver. Então, vai ficar 4x igual a 6 vezes 24, gente. Então, x é igual 144 dividido para 4. X é igual a quanto? Primeira pergunta, quantas viagens são necessárias se a gente diminuir a quantidade de vagões para a quantidade de caminhões para 4? Vamos lá, 144 dividido para 4, 36. São 36 viagens. A primeira resposta, vou colocar aqui, ó, 36 viagens, a primeira resposta. Verifica um espacinho aí no seu livro para você poder copiar. E agora, 2 minutinhos aí para você achar o valor do Y, que é a quantidade de caminhões necessários para fazer 18 viagens. Então, nós vamos botar o 36 aqui. Vamos lá. Chegar um pouquinho aqui mais para cima, para dar tempo. Vamos montar aqui, ó.
vai ficar 18y é igual 36 vezes 4, né? 144. Então, 144 dividido para 18. Vou botar aqui no cantinho. Dá quanto 144 dividido para 18, gente? Vou botar aqui mais para cima. Para a gente poder botar o valor do y. 144 dividido para 18 dá 8. 8 caminhões. Vou botar assim, tá? Para fazer apenas 18 viagens, nós precisamos de 8 caminhões. Beleza? 2 minutinhos aí para copiar. Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Até a última aula. Na nossa última aula, nós vamos utilizar o caderno com o exercício de revisão, tá? Caderno de matemática. Quem ainda está copiando, ficarei aqui na sala mais uns 2 minutinhos. Termina de copiar a pergunta, as respostas, tudo direitinho, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco. Quem ainda está copiando, eu vou aguardar aqui para finalizar. Quem já copiou, até mais tarde, até 11h10. Vamos lá, mais um minutinho aqui aguardando. Vamos lá, mais um minutinho. Deixa eu ver se ainda tem alguém na sala. Mais um minutinho aí para finalizar. Bom dia, Renan. Nossa aula já terminou. Estou apenas aqui com o número 23. Tira print aí para você poder copiar. Vamos lá. Foi? Vou finalizar aqui, tá? Quem não terminou, tira o print para poder colocar a atividade em dia. Até 11h10, beijinhos.